Olá a todos, bem-vindos de novo ao meu canal. Hoje temos um vídeo um bocadinho mais descontraído, também é bom, num dos meus sítios preferidos deste planeta, onde eu venho logo assim que eu acordo, é o terraço do meu quarto, onde eu tenho uma vista magnífica. Isto para mim não tem valor, adoro mesmo. Só não venho para aqui logo quando acordo, quando está a chover muito e quando ela vem tocada a vento, porque pronto, também não me quero constipar e então aí nesses dias mais ventosos e chuvosos eu faço as minhas meditações e inicio o meu dia noutro local mais aconchegado. Então hoje vou-vos falar da minha operação de remoção do útero, da minha histerectomia, e para não dar nenhuma calinada, para não ferir suscetibilidades, eu vou-vos ler o que é, e para quem não sabe também, uma histerectomia. E só hoje é que eu fiquei a saber que eu fiz uma histerectomia total. Não, radical, peço perdão. A histerectomia é uma cirurgia para remover o útero, que é um órgão reprodutivo feminino. Essa cirurgia pode ser realizada por diversos motivos, incluindo condições médicas como miomas uterinos, foi o meu caso, problemas de saúde como câncer no útero, não foi o meu caso, hemorragia uterina anormal ou dor pélvica crónica. Existem diferentes tipos de histerectomia, dependendo de quais as estruturas são removidas. Portanto, temos a histerectomia total, subtotal e radical, que foi aquela que me fizeram, em que me foi removido o útero, uma trompa e um ovário. Pronto, eu fiz uma operação como se fosse, pelo menos foi o que me foi explicado, uma cesariana. Portanto, eu levei anestesia geral, fui aberta, mais ou menos isto assim, e retiraram-me então o meu útero, mas vamos então voltar atrás em como tudo começou. Eu tenho algumas datas que eu fixei, as outras não. No entanto, portanto, entre o início daquilo que eu não sabia o que era até à minha operação passaram 5 meses. Foi tudo muito rápido, por isso quem está em pré-menopausa, menopausa ou qualquer pessoa, qualquer mulher que tenha ainda o seu útero, mantenha-se atenta. Foi graças a isso que eu não passei quase nada depois da minha operação, porque estava atenta, portanto mantenham-se atentas, façam os vossos exames de rotina sempre, não é desnecessário, não, é muito necessário, nós temos que cuidar de nós sempre. Pronto, vamos passar então agora à minha história. Portanto, final do ano de 2019, naquela altura, portanto, em que se estava a começar a falar de Covid, mas noutros países, longe de nós, longe de mim pensar que chegaria a Portugal. Portanto, final do ano de 2019, eu estou deitada à noite para me adormecer e eu, antes de dormir, antes de me virar na minha posição preferida, que é de lado, eu fico um bocadinho a pensar sempre portanto, no meu dia, como correu o dia, fazer os meus agradecimentos, pronto. E fico um bocadinho virada de barriga para cima. Portanto, nessa noite eu começo com as minhas mãos a sentir algo que não era normal, pronto, que eu não me recordo de ter sentido na minha barriga, na minha zona do ventre, outras vezes, mais ou menos do tamanho, assim, de uma bola de ping-pong. Apalpei, pensei, serão fezes, amanhã quando eu for à casa de banho, logo verei. Pronto. No dia seguinte vou à casa de banho, tudo normal. Eu estava, portanto, com 47 anos, se não me engano, agora tenho 50. Portanto, no dia seguinte vou à casa de banho e a bola continuava lá. Pronto, alerta número 1. Isto não é normal, o que é isto no meu corpo? Entretanto, o tempo passou, passagem de ano,
Em janeiro começa-se a falar do Covid, que estava a começar a alastrar-se por vários países de todo o mundo. Eu esqueci completamente, tenho que ser sincera, esqueci, até porque o Covid depois chegou a Portugal, começou tudo a fechar, já não havia cuidados médicos para situações que não fossem gravíssimas e relacionadas ao Covid, e eu não tive qualquer hipótese de ver o que é que se passava comigo. Pronto. Até maio de 2020, portanto, final do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses. Eu já não conseguia correr porque esta bola tinha tomado, portanto, estava com um tamanho que me incomodava quando eu corria. Eu só ia fazer caminhadas e pouco. Quando eu descia as escadas de minha casa, por exemplo, eu tinha que colocar a minha mão no baixo ventre porque esta bola, que eu não sabia, repito, ainda o que era, só se falava de Covid, a minha cabeça era só Covid, toda a gente com medo, e eu a desdramatizar no fundo aquilo que me estava a acontecer, não é? Portanto, maio de 2020, eu com muitas dificuldades em lidar com o meu dia a dia, por tudo o que se passava no mundo, mas também pela minha situação de saúde, que eu não sabia o que era. O João já me tinha alertado para o facto de poder ser um mioma, no entanto, eu nunca tinha tido, não sabia. O desconhecimento não é desculpa, mas eu estou-vos a contar, portanto, a minha história, e eu na altura era isso que eu não sabia. Pronto. Maio de 2020, já contei noutro vídeo, vou à casa de banho um dia de manhã para ir fazer o meu xixi matinal e não sai um pingo. Alerta número 2, pronto, isto não é normal, passaram várias horas sem eu conseguir ir à casa de banho, eu cada vez, pronto, comecei com dores nos rins, comecei mesmo a ter outros sintomas. O João vai comigo ao hospital de Pombal e lá reencaminharam-me de urgência em maio de 2020, em pleno Covid, agarraram em mim, colocaram-me numa ambulância super bem cuidada, super bem acompanhada, não posso dizer mais bem, portanto, porque os profissionais de saúde nessa altura estavam a passar uma época que nem eles sabiam o que é que estava para vir mesmo assim, mas eu não me canso de o referir, não tenho razão de queixa, nem de Pombal, nem de Leiria, dos hospitais e de toda a gente que cuidou de mim. Portanto, eu entro na ambulância, vou de urgência para Leiria, são feitos vários exames, entre eles uma ecografia, e o médico que me atendeu quase que me deu um bocadinho na cabeça como é que eu andava há anos com a minha situação assim. E eu disse-lhe, não doutor, eu estou assim desde final do ano 2019, tenho a certeza absoluta, portanto, é uma bola mais ou menos do tamanho de uma bola de golfe, e ele diz-me, não menina, você aqui já tem um mioma de quase 400 gramas, isto está deste tamanho, você tem que ser operada de urgência. Ele depois disse-me, o médico que me atendeu, eu não fixei nomes na altura, era muita informação, muita novidade para mim, tenho muita pena, mas quero deixar aqui o meu agradecimento. O médico disse-me que, a ser verdade aquilo que eu estava a contar, ter sido só desde final de 2019 até maio de 2020, ele nunca tinha visto nenhum mioma crescer com tanta velocidade e atingir aquele tamanho em tão pouco tempo. Portanto, segundo me foi explicado, os miomas demoram vários anos a atingir o tamanho em que o meu mioma já estava. Pronto. Maio de 2020, nesse dia é logo marcada, é agendada a minha operação de urgência, repito, em pleno Covid. As notícias só falavam nisso, eu queria cuidar da minha saúde, consegui ser operada de urgência.
em passado pouco tempo, portanto isto foi em maio, foi logo em junho ou julho, houve uma desmarcação de alguém e eu consegui entrar, fui atendida, fui super bem tratada, a minha operação correu super bem, eu era para estar internada mais tempo, recuperei tão bem que me deram alta acho que 2 dias antes. Refiro e vou referir isso várias vezes, em pleno Covid. Eu fui muito bem tratada, muito bem cuidada, não pude ter visitas, óbvio. O João conseguiu ir ver-me ao Hospital de Leiria, penso que foi dia sim, dia não, portanto foi lá 2 vezes, porque eu só estive lá 5 dias. Eu estava num quarto isolada, no entanto sempre enfermeiras com máscaras a virem saber como é que eu estava. Foi maravilhoso, se é que se pode dizer maravilhoso de um problema de saúde, mas realmente eu tenho que reter é a parte boa e a parte do que vem depois. Depois de me retirarem aqueles miomas, depois entretanto, portanto, eu tive que assinar um termo de responsabilidade em como se quando eu tivesse a ser operada os médicos vissem algo de mais para retirar, eu dava autorização para retirar o que quer que fosse. E eu assim fiz, assinei sem problema nenhum, eu queria era cuidar da minha saúde e eu assinei. E efetivamente depois, quando eu acordei da anestesia geral, disseram-me que para além do útero me tinham retirado um ovário e uma trompa. Tudo bem, a minha cicatriz sarou perfeitamente, é quase imperceptível hoje, 4 anos depois. A enfermeira de Carnide, quando me fez o curativo a primeira vez, disse-me logo que a cicatriz daquilo que ela via estava impecável. Eu nunca tinha visto nenhuma cicatriz, mas também acho que a minha cicatriz estava muito bonita, se é que isso pode dizer também. Eu peço desculpa realmente se vou utilizar termos que não são termos médicos, eu sou terapeuta, mas utilizo sempre a minha linguagem mais simples para tentar chegar ao maior número de pessoas que possam estar a passar por isso, que já tenham passado, que conheçam alguém que esteja a passar. Realmente a minha missão aqui é chegar ao maior número de pessoas e falar como Anabela, pessoa real, mulher real de 50 anos que vivenciou isto. Portanto, eu recuperei muito bem, posso-vos dizer que no dia em que eu saí do hospital, apesar de me dizerem que aquilo que eu tinha feito, que era muito parecido a uma cesariana, que levaria mais ou menos um mês até eu recuperar a minha vida normal. No dia que eu saí do hospital, cheguei a casa, eu não tinha ainda máquina de lavar a louça e o João propôs-se a lavar a louça, mas eu sentia-me tão bem que eu passei 3 ou 4 minutinhos a lavar alguma louça e senti-me melhor ainda por me estar a sentir útil, por voltar a casa, que eu já tinha muitas saudades da minha casa, do meu marido, dos meus cães, que já existiam na altura, eles têm 5 anos. Muitas saudades de tudo e realmente no dia em que eu vim do Hospital de Leiria, eu senti-me muito bem, abraçada pela vida, sentia que tinha tudo para dar certo, porque já não tinha aquele peso no meu corpo e a partir daí a minha qualidade de vida foi up. Todos os dias a melhorar, eu na altura ainda corria, é óbvio que eu respeitei aquilo que os médicos me disseram na altura e demorei, portanto esperei os 30, 40 dias para voltar a correr. Eu só posso dizer a quem está nessa situação, que tenha miomas ou que esteja na dúvida para fazer a operação, para se aconselharem consoante o vosso caso, com os vossos médicos, com os vossos familiares, que eu acho que também têm uma palavra a dizer, porque nós depois necessitamos deles quando voltamos a casa para nos ajudarem. A minha mami querida, mais de uma semana, que me veio trazer sempre o almoço a casa, que me permitiu também descansar. É muito bom nós termos bases familiares que nos ajudam nesses momentos mais difíceis. Para mim realmente foi uma recuperação espetacular. Eu sei hoje que trabalho com terapias
que a parte mental é muito importante, mas isso os médicos também incutem. No meu caso, ou por exemplo num doente que seja operado a um cancro, pensamento positivo, realmente a mente aqui tem uma palavra a dizer. Eu sempre tive positiva, eu sempre fui muito positiva, eu recuperei muito bem, estou muito feliz com aquela decisão que eu tomei naquele dia de não deixar avançar mais. Fui apanhada realmente pelas circunstâncias do nosso mundo em pleno Covid, mas quando eu ponho as coisas na balança, ainda bem, a parte do bem prevalece, ainda bem que eu não deixei avançar, ainda bem que eu não tive medo de ir para o hospital em pleno Covid, ainda bem que eu tomei todas essas decisões, porque é graças a isso que eu depois passei por outras coisas. Resumidamente, pronto, depois veio a pré-menopausa, a menopausa, o meu afundanço total com aquela depressão terrível, volto a repetir. Foi um conjunto, foi a tempestade perfeita, como eu costumo dizer, um conjunto de situações que me levaram quase à falência desta Anabela. No entanto, eu recuperei e muito bem de tudo, porque mais uma vez, a positividade, a minha mente conseguiu acompanhar o movimento. Eu hoje consigo explicar tudo de outra forma. No entanto, este vídeo não é sobre isso, não é sobre o despertar da minha consciência, porque o que eu costumo dizer para resumir a minha vida toda até ao dia de hoje é: eu tinha que passar por tudo para despertar a minha consciência, a minha essência queria sair a todo o custo, e realmente esta foi uma forma que a vida encontrou de me fazer chegar aonde eu tinha que chegar, fazer-me chegar diante de si, ao dia de hoje, fazer-me ser esta Anabela que eu sou, cada vez mais corajosa, cada vez mais forte, cada vez mais harmoniosa. Sim, eu agora já não tenho medo das palavras, porque sei que quando nós temos o equilíbrio total da nossa vida, quando a nossa saúde física está em união com a nossa mente e com o nosso espírito, nós trazemos ao de cima, não sou só eu, vocês também podem e devem, nós trazemos ao de cima a nossa essência, e aí descobrimos uma vida extraordinária. É a vida que eu vivo, é a vida que eu tenho hoje, e cada vez mais, porque eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo do futuro, não tenho medo do desconhecido, porque aonde o universo me quiser levar, eu vou. E é com esta mensagem que me despeço. Penso que não fica nada por dizer. No entanto, se tiverem dúvidas, podem me enviar, podem comentar o vídeo, podem enviar mensagens através da Diamante. Eu não sei se vou continuar a partilhar links, se não, porque circula por aí que o YouTube cada vez está mais a restringir, portanto, a partilha de links que não cumpram com as regras deles. Eu não quero ferir as regras do YouTube, eu quero fazer tudo direitinho, portanto, sem mais demoras, procurem-me, Anabela Carpinteiro, nas redes sociais, procurem a Diamante, procurem o João também, João Sanches. Desde que a mensagem chegue até mim, eu garanto que depois respondo, consoante aquilo que eu souber, porque quando eu não sei, eu também o assumo. Isso faz parte da vida. Fiquem bem, até ao meu próximo vídeo, sejam muito felizes.